Olá pessoal, hoje o laboratório número 12, para a gente encerrar o conteúdo de distorções harmônicas, eu vou fazer aqui para vocês uma demonstração de medições de cargas não lineares, tá? Eu trouxe aqui alguns equipamentos que são True RMS e outros não. Só que antes de montar o circuito, eu gostaria de mostrar para vocês o sequencímetro que mostra a sequência de fase. Quando você vai aí a campo para fazer a medição, você precisa ligar os equipamentos de energia na sequência de fase correta, né? Sequência ABC ou RST ou 1, 2, 3, dependendo aí de como que está a definição. Aqui no laboratório ele já tem a marcação, né? Neutro, fase A, fase B e fase C. Mas quando você vai a campo, você não encontra isso. Você vai ter que identificar. Nem sempre você vai encontrar nessa sequência ABC, tá? Às vezes você vai ter que definir uma fase como A, aí a outra C e a outra B. Então, para isso você precisa ter um sequencímetro. Nesse caso, eu tenho um sequencímetro aqui que vai fazer essa medição, mas também eu tenho um equipamento aqui que ele me dá a sequência de fase, que é o nosso watímetro, tá? Esse é um watímetro analógico, digital, desculpa, só que ele mede como se fosse um circuito equilibrado. A gente já usou ele em aula. Então, para mim medir circuito equilibrado, ele funciona, mas também medir circuito desequilibrado, ele já não funciona. Mas ele dá a sequência de fase também. Antes, então, de eu montar aqui todo o circuito, gostaria de mostrar aqui a montagem, né? Vamos montar aqui, medir a fase R, que seria a fase A, tá? Fase A. Aí vem o S, minha fase B. Se a minha sequência de fase estiver correta ali, eu vou então fazer com que o ponteiro gire no sentido da seta indicado aqui, tá? Então a fase C, tá lá a ligação da fase C. E aí meu sequencímetro tá aqui, ó, girando conforme o sentido indicado, né? Então, se eu identificar certinho fase A, fase B e fase C no barramento, onde eu vou fazer a medição, então agora eu passo a ligar meus equipamentos de forma adequada. Eu já realizei medições aqui na universidade, ali no bloco didático, e lá não tem essa sequência de fase. Lá a fase C estava no meio, a fase B e a fase A estava nas extremidades. Então tem que tomar cuidado com isso aí, porque senão o medidor vai fazer as contas erradas, né? Dependendo da situação que você colocar. Geralmente eles indicam a sequência de fase. A gente já viu que o RMS indica, onde eu mostrei para vocês, até o TC da fase C estava com defeito, né? E realmente foi isso mesmo, o professor Arnulfo constatou que foi desmontado, foi ressoldado os fios, mas não olharam essa questão da ordem do fio dentro do TC, né? Então, ele marcava errado, mas porque estava errado no TC. E também aqui no Fluke ele mostra aí certinho os diagramas fasoriais. Então, com um diagrama fasorial fica muito mais fácil. Então, eu vou tirar esse equipamento daqui e vamos começar a montar o nosso circuito. Eu vou utilizar na aula de hoje essas lâmpadas fluorescentes como carga não linear, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o Dimmerflex trifásico, que é uma carga que eu montei aqui na universidade para a gente estudar a qualidade de energia. Então eu consigo simular bastante coisa. Eu já mostrei lá no TP essa carga funcionando, né? Acionando lâmpadas carga resistiva, que no caso aqui eu vou usar as lâmpadas incandescentes como carga resistiva. Poderia estar usando também as resistências, tá? Mas vamos fazer com lâmpada, porque como ele é um dimmer, né? Vocês vão conseguir enxergar aí o brilho da lâmpada oscilando, variando, conforme controla aqui o ângulo de disparo dos MOSFET, tá? Então vamos energizar aqui primeiro a lâmpada fluorescente monofásico e vamos fazer as medições com os nossos equipamentos de qualidade de energia. Então vamos lá. Já deixei aqui 2 fios ligados. Eu vou ligar o preto no neutro, o amarelo na fase A. Deixa eu ajustar a câmera aqui. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso energizar meu equipamento, né? A gente já fez isso na aula passada, mas vamos fazer de novo. O meu verde aqui, lembra que é o neutro, então eu vou ligar ele no neutro. A minha garrinha preta é o preto lá, né? Que é a fase A. Então aqui já era o suficiente para mim ligar, tá? Mas eu já vou ligar o trifásico para a gente já deixar pronto para a próxima carga. O vermelho é a fase B,
Então, vermelho fase B e o azul aqui, ó, é a fase C. Então tá aí. A garrinha aqui de jacaré, que é o nosso TC, né? TC da fase A. Ele tem a marcação preta, então a fase A é o fio amarelo, indicando a setinha carga. Vou colocar na fase A. Fase B e fase C vai ficar aqui por enquanto esperando a próxima carga, tá? No RMS, vamos ligar aqui as tensões. Então aqui eu tenho a marcação aqui na lateral, indicando aqui o meu neutro. Eu vou ligar aqui em cima. Neutro. Esse aqui é o fio que energiza o fluxo, tá? Só para vocês saber por que tá ligado aqui já. Esse aqui, o azul, é da fase A. Esse na minha mão é da fase B. E esse último é da fase C. Agora vamos pegar aqui o nosso TC. Deixa eu desembaraçar o fio aqui. Esse é o TC da fase A. O bom que do Flu RMS, ele já indica qual é a fase no próprio TC. Na escala de 10 para 5, o setinha indicando o sentido da corrente, da carga. Então vamos colocar lá para o sentido da carga. Vamos energizar agora o circuito. E vamos fazer algumas medições. Antes de usar ali os medidores de energia, vamos usar aqui os nossos... medidor de corrente, né? Os multímetros alicate. Vamos pegar aqui a fase A. Esse multímetro ele tem aqui a medição de 20 A, 200 e 1000. Então isso já ajuda bastante, né? Porque eu posso trabalhar com a escala de 20, que é o mais perto da corrente. Já esse outro aqui, a escala dele é de 2.500 amperes, tá aqui. E eu não tenho como escolher ali a escala. Esse mede até, deixa eu ver aqui, até 600 amperes, mas ele é tudo automático, tá? Esse é True RMS, tá marcando aqui. Esse não é True RMS, não tá marcando em lugar nenhum. Esse aqui não está marcando que é True RMS, deixa eu ver aqui atrás. Ele não está marcando, mas no manual fala que ele é True RMS, tá? A gente vai poder constatar isso fazendo os testes. Então eu vou medir aqui agora a corrente. Deixa eu arrumar a câmera aqui. A corrente está dando conta aqui 1.95 ampere, certo? Esse cara aqui diz que é True RMS, então vamos ver. Olha a diferença, tá marcando 3 amperes aqui, 2.08 aqui. 1 ampere de diferença, hein? E aí, será que tá certo? Qual que tá certo? Vamos pegar esse cara aqui, só que assim, lembra que a amplitude de medição dele é muito grande, então ele pode ter um erro aqui em relação ao fundo de escala, né? Mas vamos colocar aqui na corrente, e ele está marcando que é 2.9. Aqui está marcando 3 e aqui 2. Olha a diferença praticamente aí dos medidores True RMS para o não, né? É de praticamente 1 ampere só para essas lâmpadas. Então tá ali as minhas lâmpadas ligadas. Todas elas são lâmpadas de 20 watts. E aí eu tenho um erro de medição. Então toma cuidado com o medidor que não é True RMS para medir carga não linear. Para medir carga linear é perfeito, funciona muito bem. Mas para medir carga não linear já não fica legal, tá? Vamos vir aqui agora no medidor de qualidade de energia e vamos ver o que ele está falando. Bom, eu posso deixar aqui no sistema trifásico a 4 fios, não tem problema, só analisar a fase A. Já deixo assim para poder utilizar na próxima carga, tá? Mas nada impede de eu entrar aqui, ó, e alterar para monofásico, fase A e fase neutro, tá? Vou deixar aqui no trifásico mesmo, ok? Só para vocês entenderem que não necessariamente eu preciso ficar configurando toda vez da forma como está. Ah, tá monofásico, não vou, dos trifásicos não vai medir? Mede. O trifásico, pelo contrário, ele mede tudo, né? Então, se eu vier aqui agora na forma de onda, vamos ver a forma de onda do circuito. Eu tenho a forma de onda de tensão e vamos ver agora a forma de onda de corrente. Vamos mudar aqui, ó. Essa é a corrente da lâmpada.
Vamos mudar aqui para tensão e corrente, ó. Olha lá, tensão na fase A e corrente na fase A. Você está vendo que para a lâmpada funcionar, ela não precisa de ter todo o semiciclo, né? Isso é o que a gente vê lá em eficiência energética. Para mim reduzir a potência, para mim reduzir o consumo, utilizou o artifício da eletrônica de potência. Como ele tem um circuito eletrônico ali chaveado, então ele usa parte só da minha tensão senoidal para poder gerar ali o mesmo brilho, né? A mesma claridade na lâmpada do que acontece na lâmpada incandescente. Então, ó, se eu já reduzir a forma de onda, eu reduzo também a potência, eu reduzo o consumo. Então isso aí é o que a gente vai ver lá na parte de eficiência energética. Se você olhar aqui a amplitude, ó, tá 2.8, né? 2.8 amperes, 2.9, 2 nesse aqui, 2.9. Então, ó, esse não é True RMS, vocês viram aí a diferença na leitura, né? Se eu olhar o diagrama fasorial dessa carga, você vai ver que ela é uma carga capacitiva, né? Você vê lá que o fasor corrente está adiantado em relação ao da tensão, ok? E ali tem um ângulo de defasamento, né, entre a tensão e a corrente, que vocês podem ver ali de 29 graus, tá? Vamos ver a distorção harmônica. Menu. Antes vamos ver a distorção harmônica, vamos ver aqui a potência que essas lâmpadas estão puxando da rede. Então vamos lá, tá puxando aqui tudo, né? Todas as lâmpadas, 220 watts, 370 VA, 30 VAR, 300, desculpa, que aqui é a escala de K, né? Capacitivo. E o fator de potência de tudo isso, ó, 0,58. Então tá um fator de potência bem baixo aí para lâmpadas fluorescentes, tá? E aqui seria o fator de potência considerando só fundamental, né? 0,87. Bom, vamos ver agora então a distorção harmônica. Vamos vir aqui nos harmônicos. Vou dar OK. E aqui a gente consegue ver a distorção de tensão, mas a distorção de tensão já está no barramento, né? Pode sim estar sendo influenciado pela minha carga ali, mas a corrente ela é pequena. E vamos ver a distorção de corrente. Olha como é que está a distorção de corrente. Lembrando que o vermelho é fase B, preto é a fase A e o azul é a fase C. Só que aqui a carga ela é monofásica, né? Eu só estou usando a fase A. Então eu vou vir aqui, ó, e selecionar somente a fase A, tá? E aí eu vejo que a distorção harmônica total, ó, é de quanto? 112.5. Se eu vim aqui para a primeira ordem, eu vou ver que ela é de 100% com um ângulo de 29 graus. Então, vocês viram aí que o fator de potência deu baixo porque existe ali um ângulo entre a nossa fundamental, né, e a tensão de 29 graus. Se eu pegar aqui agora a terceira ordem, eu tenho uma amplitude de terceira ordem de 1.4 ampere. Quanto que era antes? Na primeira ordem, 1.9. Tá vendo? 1.9. Eu tenho a terceira ordem, também tem o ângulo, tem a amplitude, tem aqui o percentual de distorção só dela. Aí tem a quinta ordem, que deu 0,9, 300 Hz. Ali está o ângulo de 158, está oscilando, tá? Vamos ver no outro medidor o que acontece. Eu tenho aqui a medição de corrente, tá dando aí quanto? 2.8, né, na fase A, já que é o que a gente interessa, 2.8, 2.9, 2, 2.9. E aqui tinha dado quanto? Vamos vir aqui de novo, medição. Vamos vir aqui, tensão e corrente. A corrente 2.8, ó, 2.8, 2.89. Esse tem mais casos depois da vírgula, né? Se eu vier aqui em distorções harmônicas, eu vou ver ali uma distorção de 2% na tensão, na fase A, fase B e fase C. E eu tenho uma distorção de 110% da corrente, ó, 112, 110. E aqui deu quanto? Vamos vir aqui, harmônico, distorção de corrente, na fase A, deu 111.2. Então tá lá, ó, 111.2. E aqui, 110, 109 oscilando, né? 111, 110, 109. Então tá aí os medidores pegando a distorção.
Só que esse cara também, ele consegue pegar a distorção. Ó, se eu vier aqui em função, na medição de corrente, eu consigo mexer aqui, ó, ver a fundamental, que é 1.9. Lembra que a fundamental aqui também deu 1.9, ó. 1.9, tá lá, ó. Se eu vier aqui nesse cara, eu posso pegar a fundamental? Posso. Eu aperto o P, digito 0,1 e aperto aqui o asterisco. Ele mostra só a fundamental. Mostrou? Mostrou de tudo ainda, né? Então vamos vir aqui de novo. P 02. Vamos ver, eu vou colocar o 2, ver se ele pega. Agora ele pegou a segunda ordem. Então vamos de novo. P 01. Ele tá pegando total no 01. Ele não pega só a fundamental, infelizmente. Mas ele pega as outras ordens, ó. P03. Se eu pegar a terceira ordem aqui, 76% de distorção na terceira ordem. Infelizmente ele não mostra só a fundamental. Esse cara aqui, se eu pegar a terceira ordem, ó, ele mostra 76% de distorção. 1.4 ampere. 76 aqui e 76 ali, ó. Tá vendo? Terceira ordem. Se eu vim aqui, ele mostra a minha amplitude. Aí eu só mudo aqui a ordem agora, ó. Segunda ordem, terceira ordem. 1.5 ampere de terceira ordem. 1.4 ampere de terceira ordem, tá? Esse não mostra a amplitude, só mostra a distorção, tá? E aí, se eu apertar a função de novo, então, sair aqui do modo de harmônico, vou voltar aqui para fundamental, ele vai até 99, tá? Se eu quiser ver a ordem. Eu posso medir aqui, ó, o percentual da primeira ordem, que é 100%. Eu posso ver o percentual das outras ordens. Eu posso ver a distorção total, aqui, ó, o THD, né? Que é a distorção harmônica total. 112,1%. Lembra quanto que deu aqui, ó? 113, né? E aqui, se eu apertar o P, colocar 00, ele volta para a distorção total, 112. Tá lá, 112. Ok? Vamos ver a distorção só da terceira ordem? Vamos ver aqui, deixa eu apertar a função de novo aqui. Vamos vir aqui a fundamental, percentual da fundamental, da segunda, da terceira. 77% de terceira ordem. E aqui deu quanto? Quem lembra? Terceira ordem, 77,2. E terceira ordem aqui, aperta o P, digita 03, 03, aperta o asterisco, 77. Tá vendo que todos eles medem? Então esse cara aqui, mesmo não sendo um daquele lá, né? Que custa aí 20 mil, 45 mil reais um medidor desse, 20 mil um daquele. Esse provavelmente custou bem menos, custou aí em torno de uns 1.500 a 3 mil reais. Então você consegue aí ter uma boa precisão, né? Mesmo com um instrumento mais barato. É claro que esse cara não tem memória de massa, mas esse também não, infelizmente. Claro que essa versão, mas tem versões igual a ele que tem cartão de memória para você colocar e outras versões similares a essa que tem memória interna, tá? Esse já tem a memória interna, só que você viu que fica limitado em algumas informações no display que você não consegue ver, ok? Deu para ter uma noção então aí de carga não linear, né? Medidor não é True RMS e o que que ele pega de leitura. Vou montar aqui agora a carga trifásica e assim vocês conseguem ver esse cara também medindo a sequência de fase. Eu vou tirar aqui o fio para poder colocar a carga para cá, para vocês entenderem. Vou tirar aqui o fio amarelo, vou tirar aqui o fio preto do barramento, só para tirar aqui as nossas lâmpadas, tá? Deixa eu ajustar a câmera aqui. Vamos pegar aqui essa carga. Ela tem aqui o barramento de entrada, neutro, fase A, fase B, fase C, tá? Ela tem uma indicação de entrada, porta USB do Arduino, caso eu queira reconfigurar o Arduino que está controlando aqui dentro, tá? Tem um Arduino Mega, um disjuntor para poder energizar o circuito. Do lado de cá eu tenho a saída, onde eu tenho o neutro, fase A, fase B, fase C. A potência aqui é de 5.000 watts, segundo a minha marcação aqui, né? E aqui dentro eu tenho aí então o meu Arduino Mega ali embaixo. Eu tenho um display, mas tá com um problema no display, questão de mau contato aí de jumper, tá?
não tive tempo de arrumar, mas isso não vai interferir no funcionamento, é só mesmo uma indicação ali dentro. Tem o circuito de potência aqui embaixo, com dissipador de calor, tenho 2 coolers em cima, tem um cooler aqui embaixo, fazendo o ar circular num sentido, tá? Forçando aí a circulação de ar. E eu tenho lá 3 placas de controle, uma placa para cada fase, certo? Então basicamente eu tenho aí só uma chave controlando o liga e desliga das lâmpadas. Toda aquela eletrônica que está aqui dentro não está vindo para a lâmpada, tá? Pensa aí, eu vou colocar o desenho do circuito, mas basicamente é uma fonte sendo chaveada, semiciclo positivo e negativo na lâmpada, tá? Então vamos fazer a energização do circuito. Vamos pegar aqui os cabos. Vamos ligar a carga primeiro. Deixa eu desligar os medidores aqui. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui primeiro. Fase A, fase B e fase C. E o azul, o neutro. Vou deixar separado aqui. Então vamos lá, fase A aqui. Eu vou colocar nessa ponta. Fase B nessa. Cada 2 bornes desse é uma lâmpada, tá? 2 bornes uma lâmpada, 2 bornes é outra lâmpada. Para vocês entenderem. E a fase C vem para cá. Eu vou ligar essa carga em Y, então eu vou ter que interligar todos esses bornes, tá? Interligando todos e o neutro vai ser comum a todo mundo. Então, vamos pegar mais um cabo aqui. Mais um cabo. Vou interligar então aqui, ó, o neutro nas outras lâmpadas. Certo? Então acho que deu para entender, né? Isso aqui é a saída da minha carga eletrônica. Eu vou encostar as lâmpadas aqui. Vou colocar a carga mais para cá. Agora vamos fazer a ligação do circuito trifásico da minha carga para o barramento. Então vamos lá. Vamos pegar aqui 3 fios, de preferência do mesmo tamanho. Vamos ver. Tem um bem maior que os outros aqui. Vamos começar pelo neutro. Vamos pegar o azul para o neutro. Neutro. Então eu vou ligar lá no barramento do neutro. Olha lá, liguei o neutro. Deixa eu tirar esse fio daqui. Fase A. Fase A. Eu vou ligar lá na fase A. Olha lá, ó. Fase A. Fase B. Fase B, tá lá. E a fase C tá aqui, ó. Fase C. Ok? Vamos energizar só para ver se funciona? Tá lá, ó. Circuito funcionando. Só que antes de testar, nós precisamos ligar nossos TC, né? Transformador de corrente dos medidores de energia. Então, vou tirar aqui o RMS. Vamos tirar ele aqui. Vamos ligar o fluxo primeiro, ajustar a câmera aqui. Esse aqui é o preto. O preto é da fase A. Tá lá, ó. A indicação da seta vai para a carga, tá? A seta tá aqui. Seta tá indicando nesse sentido. Então, vou pegar aqui o fio da fase A e vou colocar o TC da fase A. Já vamos pegar também do RMS, né? Já colocar setinha indicando a fase A. Fase A tá aqui, ó. Então, corrente indo para a fase A. O azul é fase C, então vamos pegar o vermelho primeiro. Vermelho é fase B, então vamos vir aqui fase B. A setinha indicando carga, tá aqui. Vamos pegar meu RMS. Desenrolar o fio aqui.
Fase B, setinha da fase B, então pegou a fase B. E sobrou o azul, que é a fase C, tá aqui a fase C, a setinha indicando para carga. Vamos pegar aqui o do RMS, a fase C, setinha indicando carga. Então tá aí, todo mundo interligado, tá? Deixa eu dar uma organizada aqui, porque eu vou colocar também esses outros medidores aqui. Então vamos lá. Nesses outros cara aqui, eu vou pegar só a fase A como referência, tá? Vou ligar esse aqui, ó. Pegar a fase A. Esse outro, fase A. E aqui também a fase A. Ficou meio apertado, né? Mas tá bom. Fase A, fase A, fase A. Deixa eu puxar o fio aqui mais pra cá. Aí, ó. Vamos ver agora como é que fica? Vamos energizar o circuito. Tá lá as lâmpadas funcionando, certo? Vamos ver aqui agora em relação à medição de corrente. 1.8, 1.8, 2. Lembra que essa é a escala de 1000, 1500, então pode ter um erro aí na leitura comparado com os outros. Ah, professor, mas agora leu certo, né? Leu, porque a lâmpada ela tá senoidal. A carga aqui não está influenciando. Vamos ver? Vamos ver a forma de onda? Tensão e corrente, ó. Olha lá. Tensão e corrente estão em fase. Certo? Então a minha carga está sendo alimentada ali a lâmpada diretamente. Meu circuito eletrônico não está afetando nada. Diagrama fasorial mostra as tensões em fase com a corrente. Tudo bonitinho. Mas se eu mexer lá, ó, o que vai acontecer, ó, na minha carga, no meu controle de disparo, ó o que acontece, a minha carga vira indutiva. Uai, professor, mas a carga é uma lâmpada. Ó, vou mexer no controle de disparo da lâmpada, ó, dimerizando a lâmpada, diminuindo o brilho, ó, aumenta o brilho, 100% da tensão jogada na lâmpada, 100% da tensão jogada na lâmpada, carga resistiva. Agora, se eu começo a cortar essa forma de onda da tensão na lâmpada, a minha carga ela vira indutiva. Ah, mas você não gostou da indutiva? Então vou fazer ela virar capacitiva. Vamos ligar aqui o capacitivo. Quanto botão, professor? Pois é. Vamos lá, ligar toda a tensão na lâmpada. Ó, 100% de brilho. Carga resistiva. Fator de potência aí unitário, né? Vamos controlar, dimerizar a lâmpada. Vamos diminuir o brilho. Olha o que acontece, ó. Olha o que acontece. Adiantou. Fasor corrente adiantou. Carga capacitiva. A carga ficou capacitiva, como diminuiu o brilho. Será, professor? Eu mostrei isso no simulador para vocês, no ATP. Agora estou mostrando aqui na prática. Corrente 1.5 ampere dimerizado. 1.5, 1.4. Esse cara aqui já não conseguiu ler. Vamos mudar aqui para fundamental, então. Vamos ver aqui. Fundamental, 1.4. Então, ó, esse cara está medindo a fundamental, esse está medindo o circuito total e esse é o total, né? Esse não conseguiu ler só a fundamental, porque tudo, né? Porque a escala é grande, a corrente é pequena, como tem distorção também, ele não soube o que mostrar, mas aí você vai no individual, ele mostra o individual, 1.4 ampere só da primeira ordem. Depois a gente vai ver aqui quanto que está das outras ordens. Vamos ver a forma de onda? Vamos ver a forma de onda desse sinal. Olha lá o sinal, ó. O que eu tenho aqui? Eu começo com tensão na minha carga, que na realidade ele reproduz isso na forma de corrente, né? Então eu tenho corrente até 90 graus, depois eu corto. Mas eu posso mexer nisso, ó. Eu posso diminuir o disparo, tá vendo? E eu posso aumentar o ângulo de disparo, olha lá, ó. Deixa eu aumentar aqui a forma de onda da corrente. Era aí. Ixi, aumentou demais. Vamos ver aqui amplitude. Aqui, ó, tem a corrente nas três fases. Deixa eu tirar o cursor aqui para não atrapalhar.
Vou mexer no dimmer lá, ó. Ó o que acontece com o meu disparo. Ó, tô cortando o sinal até zerar o sinal e a lâmpada apagar. Olha lá, ó, zerei o sinal. E eu posso voltar a aplicar a tensão, que na realidade ele mostra isso na forma de corrente, até eu aplicar a senoide, que seria sem controle de disparo, tá? É isso que eu estou fazendo lá. Então, vendo aqui a tensão e a corrente junta, ó lá, ó. Se eu pôr a tensão e corrente junto, o que acontece agora, ó? Eu vou cortar o sinal. Esse sinal cortado desta forma, que forma, professor? Eu começo com corrente no semiciclo junto com a tensão, tá em fase, ó, tá em fase. Quando eu inicio junto e corto no meio ou corto depois, ele me dá como carga capacitiva, tá? Se eu vier aqui, ó, menu potência, ele fala que essa minha carga ela é capacitiva. Olha lá o símbolo de capacitor lá, ó, capacitivo, puxando aí 130 VAR. Fator de potência então deu 0,8, ó. Quanto menor o disparo aqui, ó, pior fica o fator de potência. E se eu aplicar a tensão nominal na minha carga, o fator de potência é unitário, ó. Então esse é um harmônico devido ao chaveamento, que altera o meu fator de potência devido também a esse chaveamento. Por quê? Porque ele pega o ângulo da fundamental. Então se eu vier aqui, ó, em harmônico de novo e pegar aqui a minha corrente, o ângulo da minha corrente, vem cá a corrente, vamos pegar aqui, ó, minha fundamental. O ângulo está praticamente zero, ó, 1 grau, tá vendo? Isso porque eu estou aplicando tensão nominal na minha lâmpada. Agora, se eu dimerizar aquela carga, deixa eu alcançar aqui, olha o que vai acontecer com o ângulo aqui, ó. Quando eu começar, não só com o ângulo, né? Com as harmônicas, quando eu começar a cortar a corrente daquela lâmpada. Então, olha lá o que vai acontecer. Olha o ângulo, olha o ângulo, olha as harmônicas, olha as harmônicas. Olha o que aconteceu com a minha distorção harmônica. Aí, como o meu ângulo da fundamental não é mais zero, então ele me dá um fator de potência em função do Fourier que ele faz, daquela forma de onda distorcida. Ele acha então uma fundamental que tem um ângulo diferente de zero. Se eu juntar todas essas ordens harmônicas, eu volto a ter aquele sinal deformado. Lembra? Vamos voltar aqui então, ó, de novo. Tensão e corrente. Vou pegar só a fase A, tá? A minha tensão e corrente estão em fase, teoricamente. Só que a minha corrente está cortada em relação à tensão. Quando eu estou deformando o sinal, ele não representa mais a minha tensão senoidal, então essa carga ela passa a ser não linear. Quando acontece isso, o medidor ele faz o Fourier desse sinal e ele acha ordens múltiplas de 60, que se eu somar, volta a ter essa ordem. Quando ele faz o Fourier, a ordem fundamental, que é a primeira ordem, passa a ter um ângulo então diferente de zero. O que eu teria num sinal puramente senoidal, que seria isso aqui, ó. Então, no sinal puramente senoidal, ele entende que está todo mundo em fase, né? E quando eu passo a dimerizar, cortar esse sinal, assim, vou mudar para o modo indutivo, para vocês entenderem. Inverti a chave, olha lá agora o que acontece, ó. Ele inicia com zero, depois ele solta a forma de onda. Ó. Tensão nominal. E eu vou dimerizando. Isso aqui é um dimmer normal que você compra aí em qualquer loja. Ele faz essa forma de onda aqui, ó. Então, quando eu faço isso, eu estou gerando uma distorção harmônica. Consequentemente, eu estou aumentando a minha distorção harmônica total. Vou pegar aqui a de corrente. Ó, distorção harmônica, vou colocar aqui tensão nominal. Ó, distorção harmônica de corrente, ó, caiu para quanto? 3%, 2%, 2,4%. Certo? Quando eu vou começar a dimerizar agora, ó, para quanto vai a minha distorção harmônica? Vou parar num valor aqui qualquer. Quanto menor fica a minha forma de onda, ou mais distante ela fica da minha senoide, maior distorção harmônica, tá lá, 138%. E aí se eu pego a fundamental, para vocês verem, a fundamental está com um ângulo diferente de zero, em função da distorção. Se eu voltar novamente, aplicar tensão nominal, ângulo 1. Então se eu vier aqui, ó, na medição de potência e energia, fator de potência vai ser unitário,
para a condição tensão nominal, e quando eu vou começar a deformar essa forma de onda, o fator de potência acompanha ali o meu ângulo da fundamental, a minha distorção em relação à fundamental, tá? Então por isso que tem aí distorção harmônica com uma carga não linear chaveada. Lembra que eu mostrei isso na teoria, fazendo Fourier, então você encontra dessa forma. Você viu aí também que esse cara não é True RMS, então ele não mede legal as formas de onda. Esse aqui é True RMS, né? Forma de onda não, né? A amplitude RMS aí da corrente. Esses dois são True RMS, você viu aí que representou bem. E além desses dois, eu tenho esse cara que ainda mostra para mim as ordens harmônicas, né? Que eu posso estar mudando aqui a ordem harmônica de corrente ou de tensão, né? Aonde eu tiver, eu consigo medir aí a questão da distorção harmônica. Então, se eu vier aqui em função, eu consigo mudar aqui, ó, terceira ordem, quinta ordem, qual que é a amplitude de corrente que eu estou tendo nessa ordem. Então, 0,4 de quinta ordem, vamos ver se bate. Distorção harmônica, corrente, quinta ordem, vou pegar aqui só fase A. Ali ele está ligado na fase A, quinta ordem, 0, cadê? Quinta ordem, opa, 0,3, tá? Ali ele deu 0,4, mas a gente viu que sempre ficou uma casa maior, né, para todos os outros, certo? Bom, eu falei no início da aula que esse cara mede sequência de fases também, e ele mede potência trifásica. Vamos ver como que faz isso? Vou desligar esses outros dois medidores, eu vou tirar daqui, para a gente fechar aí a utilização desse medidor de mão, né? Como que eu faço isso? O manual fala o seguinte: medir a corrente da fase B, vou pegar aqui a fase B, pelo TC, apontando para a carga da frente para trás, tá? Primeira coisa que ele fala é isso. Depois eu tenho que pegar a fase A com vermelho e a fase B com fio preto aqui. Então vamos pegar aqui para a gente fazer da forma como pediu. Vermelho, fase A. Vamos pegar aqui fase A. E vamos pegar aqui um fio preto. Vamos colocar aqui embaixo. Ele está indicando aqui, ó, L3, L1, tá? Então L3 seria a minha fase C. Vamos colocar lá embaixo. Então tá lá. Fase C, fase A e a fase B ele está pegando aqui, ó. Então se eu colocar aqui na medição de potência, ele me dá os valores monofásicos, mas eu posso apertar aqui trifásico, tá? E ele me dá a medição aqui trifásica, ele me dá um fator de potência aqui em cima, tá? Em relação aí à medição. Mas se eu mudar aqui, ó, em funções, eu tenho a medição de reativo, eu tenho medição de potência aparente, e eu tenho aqui, ó, a sequência de fase, ó, 1, 2, 3. Se tivesse invertido, ele já ia acusar aqui. Vamos inverter? Vamos inverter a fase C e fase A para ver o que acontece. Fase C, fase A. Olha o que ele deu, 1, 3, 2. Então a sequência de fase está invertida. Quando der sequência de fase invertida, se for um medidor assim trifásico, basta inverter uma das fases. Inverte uma, escolhe duas, inverte elas, tá? Já resolve. Mas aqui no caso, como eu estou medindo com esse garrinha, uma delas, né? Então não tem como, eu tenho que mudar essas duas que são via cabos aqui. Se fosse todo mundo no cabo, eu podia inverter apenas um par e já resolvia. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido aqui essa parte dos medidores. Aí, o que acontece? Como que eu posso pegar a memória de massa desse medidor para poder fazer aí depois um estudo, né? Para analisar as harmônicas. O que ele mede para mim? Eu vou passar ali para o computador e no computador eu vou mostrar a configuração de como eu vou fazer para poder fazer a medição dessa carga não linear, tá? Então a gente vai abrir lá o RMS, March 21, que é o aplicativo. Eu vou aqui abrir uma nova janela. Eu posso estar checando qual é a porta com, né? Mas aqui eu acho que, não me engano, é a 5. Eu vou vir aqui, ó, em parâmetros do registrador, configuração, parâmetro do registrador.
A janela ficou atrás, infelizmente. E aqui eu vou escolher o modo que harmônico. No modo harmônico, eu vou escolher aqui a opção, se eu colocar ABC aqui, seria o modo manual. Eu ligo e eu desligo na mão essa medição, tá? Mas eu posso colocar o modo automático, onde eu defino o tempo. Tipo, eu posso colocar aqui, ó, a cada 2 segundos, pegar uma medição, uma amostra das harmônicas desse circuito, tá? A gente já tinha medido lá nas outras situações, né, nas outras aulas, a medição de grandezas aqui, ó, lembra? Grandezas, mediu todas essas grandezas. Agora eu vou medir harmônico. E aí aqui tá com 2, né? O TP é 1 para 1, o meu TC é 10 para 5. Então ele vai medir as 3 fases. Eu poderia medir uma fase só, caso o circuito seja monofásico. A mesma coisa aqui também. Se eu diminuir para uma fase só, eu triplico o número de amostra por ciclo, tá? Por amostragem que ele faz. Então ele tem uma precisão melhor se for monofásico. Mas nada impede de eu usar aqui o trifásico. Então eu vou colocar aqui 2 segundos, eu vou enviar essa configuração para o medidor. Eu vou efetivar, confirma. E aí agora o meu medidor está pedindo para mim aguardar ele chegar ali no tempo do relógio, né? Ele sempre inicia. Pronto, iniciou. Já começou a fazer medição de harmônico, tá aí a medição, ó. Vou colocar aqui para a gente verificar. 117, isso aqui é o percentual, né? Vamos colocar aqui. Opa! Vamos voltar. Aqui nesse modo ele não deixa mudar a ordem harmônica, tá? Infelizmente, quando você põe o P ali, ele vai para a parte de programação. Já é, como é outro modo, né? Muda aí as funções dos botões, ok? 2% de distorção na tensão, todos ali em cima são tensão, na parte de baixo é corrente. 120, 130, 130, né? Em média aí os valores de distorção de corrente. Vamos baixar a memória de massa e ver o que ele traz pra gente. Então vou vir aqui agora, ó, leitura, insere do registrador. Então vou pegar a leitura. Ele pegou aí em torno de 126 medições. Pode estar vindo alguma coisa aí de lixo da memória de massa dele, como eu não limpei a memória. Pode ser que está pegando aí resíduo de outras medições. Então, nós vamos ter que pegar lá as últimas medições para a gente poder confirmar esses dados, tá bom? Então, deixa ele baixar e a gente já vai conferir isso no bloco de notas, que ele vai criar um arquivo TXT. Aí ele baixou, mostrando a forma de onda, de tensão e de corrente, fase A, fase B e fase C, tá? Isso aí, ele registrou tudo isso, eu posso exportar esses dados, eu posso criar essas formas de onda no Excel, onde você quiser. Então, quando eu vier aqui, ó, na forma de exportar formato TXT, eu posso exportar essas formas de onda, do jeito que está aqui, tá? E algumas amplitudes, ou eu posso exportar as harmônicas. Vamos fazer os dois para vocês entenderem. Então, vou colocar OK. E aí eu vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, vou colocar aqui, tipo assim, tem de tensão, ponto .txt. Esse meu teclado aqui do notebook não tá legal. Vou dar OK. E vou exportar também agora, exportar no formato TXT, as harmônicas. E eu vou chamar aqui de ar.txt, do Enter. OK. Aí agora a gente vai ver o que ele me mostrou. Primeiro vamos ver aqui as tensões. Vamos pedir para ele abrir com um bloco de notas. E aí ele trouxe aqui para mim, ó, a tensão VA, né, a valor da amplitude VB e VC, e a corrente A e B e C, e o percentual das distorções harmônicas, aqui, ó, de tensão e de corrente, tá? Então eu consigo reproduzir aquelas formas de onda, ó, e a cada amostragem dessa é um ciclo que ele pegou, dentro daquele intervalo que eu pedi para ele fazer, tá? Dos 10 segundos. E aí aqui ele passa a ter outro ciclo, e assim vai. Cada amostra que ele fez, ele pega esses dados aí que a gente deixou para ele medir. Então você consegue reproduzir. Se eu tivesse pego só a fase A, eu teria 3 vezes mais amostra por ciclo aqui, certo? Então você consegue aí ter esses dados aí de forma de onda. Se eu vier na parte de harmônico, já que eu pedi para configurar para o modo harmônico, o que ele me dá aqui no modo harmônico, ó?
ele vai me dar aqui, ó, o pico da fundamental na primeira coluna, tá? Então a fundamental aqui, ó, o pico dela da tensão, 186, 187 e 186. A corrente, o pico dela, ó, só da fundamental, tá? 0,7, 0,7, 0,8 ampere. Aqui na segunda coluna, ele mostra a distorção harmônica total, 2% na fase A, 1,9% na fase B, 2% na fase C de tensão. Aí vem as correntes, 122, 132, 129 de corrente na fase A, B e C. Aqui ele mostra a ordem harmônica 0, se tiver nível DC, que seria essa coluna aqui. Depois a fundamental, aí ele mostra o percentual dela e o ângulo de defasamento. Então ele traz aqui, ó, fase A, percentual e ângulo, fase B, percentual e ângulo. Ele mostra aqui, ó, da terceira ordem e assim por diante, tá? Aí aqui a terceira ordem, fase A, o valor percentual, né? Aí dá pra gente ver que o percentual de distorção de tensão ele é bem baixinho, né? Terceira, de quinta harmônica, ó. Mas agora vamos olhar o de corrente. No de corrente, ó, eu tenho 68% de distorção de terceira, 62% de quinta, e aqui eu tenho o ângulo de defasamento dessa distorção harmônica. Então, com esses dados, você consegue aí fazer algum estudo, né, de qualidade de energia que você precise para poder estar simulando ou fazendo algum dimensionamento ou alguma coisa desse estilo. Então, o RMS, esse cara te dá os dados daquela forma lá. Então, ou eu vou medir grandezas, formas de onda, né, eu medir tensão, potência, ou eu vou medir harmônico, tá? Quando eu faço a medição de grandezas, usando aquele modo aqui, ó, configuração, parâmetro do registrador. Quando eu faço usando esse modo aqui, eu não pego as harmônicas. Então, se eu quiser pegar aquelas medições de harmônica ali, que mostra a amplitude e ângulo de cada ordem harmônica, né, que ele deu o valor percentual, mas aí você pode transformar ele já em amplitude, e você já tem um ângulo também, e eu tenho que fazer a medição no modo harmônico. Não, então eu teria que ter dois medidores para medir o sistema e o outro a distorção ao longo do mesmo período. Aí sim, caso você quer fazer a medição de um mês e você quer registrar essas distorções harmônicas aí ao longo de um mês ou uma semana, e junto com isso as potências, então eu precisaria de dois medidores desta forma. Certo? Espero que vocês tenham entendido aí, então. Espero que vocês tenham gostado aí da minha carga trifásica aqui para estudo de qualidade de energia. E basicamente é isso. Medição de distorção harmônica vai depender muito do seu equipamento que você vai estar utilizando. E todos os outros equipamentos aí que tiver no mercado vão fazer a mesma coisa. Vocês viram que o meu equipamento aqui, esse é de 2005. Esse vai ser aqui de 2006, 2007, próximo disso também. Porque eu lembro de ter usado esse cara quando eu fiz o curso de graduação aqui em 2008. Né? Eu concluí em 2008, mas na época eu já usava esse cara aqui. Tá? Então eles são antigos. Vocês viram que as normas estão sempre atualizando. A norma agora recente de 2021 do PRODIST manda medir a distorção harmônica total, com percentil 95, as pares, as ímpares, as terceiras e múltiplas de 3. Esses caras não me trazem nada disso separado. Tá? Então, provavelmente agora os próximos medidores aí, mais atuais, que vocês vão estar encontrando no mercado, já vai vir com tudo isso, já mostrando para vocês, já tudo já internamente no medidor, ou já vai trazer isso na memória de massa. Ou vai trazer isso na memória de massa, já tudo organizado aí, de forma que você já usa esses dados, não tem que ficar inserindo agora cálculos de percentil dentro dessas amostragens, dentro desses dados medidos. Certo? Bom, a partir da próxima aula agora, provavelmente a gente já vai ver então o medidor de indução e começar a falar então da medição de energia. E aí a gente encerra aqui então a parte de medição de distorção harmônica, medição de potência, potência ativa, reativa, aparente, tensão, corrente, tá? E vamos passar então a medir agora consumo de energia, né? Se eu não me engano aqui nesse medidor ele tem aqui na parte de medição, ele tem a parte aqui de energia, ó, consumo, certo? E esse cara também tem a parte de consumo. Basta eu ir continuando aqui, ó, watt-hora. Então ele começa a medir também consumo. Deixar ligado aí, ele vai registrar consumo. Mesma coisa tem também nesse cara aqui, vai fazer a mesma coisa também, tá? Medição de consumo de energia para deixar lá o mês todo medindo para ver quanto que você gastou de energia
na sua unidade consumidora. Mas o nosso foco vai ser inicial pelos medidores de indução, os analógicos, os mais antigos, tá? Então a gente se vê na próxima aula.